O que será que realmente diferencia as pessoas que alcançam um sucesso extraordinário? Bom, hoje a gente vai mergulhar num conceito chamado a Lei de 1%, que basicamente promete desvendar os códigos, os princípios que guiam essa minoria. E a coisa toda já começa com uma afirmação bem forte. 1% governa sobre a Terra. A premissa aqui é que esse grupo não está jogando o mesmo jogo que todo mundo, sabe? Eles operam numa frequência totalmente diferente. Então, qual é o segredo? A fonte que estamos analisando aponta para 5 códigos que definem essa mentalidade. A gente vai passar por cada um deles, o que é ser proativo, o que significa ser extra-obrigacional, como ser eficiente e, por fim, vamos falar de mais 2 códigos, resiliência e transbordamento. A ideia aqui é que sucesso não tem muito a ver com sorte, mas sim com um conjunto de comportamentos bem específicos que podem ser aprendidos. Vamos ver como isso funciona na prática, começando pelo primeiríssimo código. E o primeiro princípio é este: ser proativo. Parece simples, né? Mas na verdade é uma virada de chave fundamental. A questão é agir antes que o problema aconteça e não só ficar reagindo depois que a bomba estoura. E para ilustrar isso, a fonte usa uma analogia que é, olha, perfeita. Imagina um livro na beiradinha de uma prateleira, quase caindo. A pessoa proativa vê aquilo e ajeita o livro antes que ele caia. Ela antecipa o problema. E essa imagem captura exatamente a diferença. A pessoa reativa é aquela que espera o livro estatelar no chão para depois ir lá e pegar. Já a pessoa proativa simplesmente impede que o problema sequer exista. A ação vem antes. Vamos para o segundo princípio, que a fonte chama de extra-obrigacional. É um nome um pouco diferente, não é? Mas a ideia é bem direta. Trata-se de ir além do combinado, fazer mais do que o esperado. E atenção, o ponto aqui não é sobre trabalhar horas extras de graça de forma alguma. A questão é fazer um investimento intencional no próprio crescimento. É chegar um pouco mais cedo ou ficar até mais tarde por iniciativa própria, para aprender mais, para absorver mais conhecimento. Bom, o nosso terceiro código é a eficiência. E é aqui que a análise fica ainda mais interessante porque ela é construída sobre uma base, um tripé, chamado TQC. TQC é a sigla para tempo, qualidade e custo. A verdadeira eficiência, segundo essa filosofia, não é só ser rápido ou só ter qualidade. É encontrar o equilíbrio perfeito, o ponto ótimo entre esses 3 elementos. Para a gente conseguir entender a importância do fator tempo, a fonte coloca um cenário na mesa. Pensa só, alguém compra uma casa por R$ 1 milhão. 10 anos depois, vende por 2 milhões. Parece um negócio da China, certo? 1 milhão de lucro. Pois é, mas é aqui que a matemática pode nos surpreender. Aquele lucro de 1 milhão, se a gente dividir pelos 120 meses dos 10 anos, dá mais ou menos R$ 8.300 por mês. Só que, se aquele 1 milhão original tivesse sido investido rendendo só 1% ao mês, teria gerado R$ 10 mil. Ou seja, olhando por esse ângulo, na verdade foi uma perda de oportunidade. E com isso, a gente chega nos 2 códigos finais. Eles são apresentados meio que em dupla como qualidades essenciais para conseguir navegar os desafios da vida e, claro, continuar crescendo. Resiliência e transbordamento. Primeiro, a resiliência. É aquela capacidade de tomar o impacto, absorver a pressão e não quebrar. E em segundo lugar, um conceito muito bacana chamado transbordante. A ideia aqui é simples. Conhecimento não foi feito para ser guardado a 7 chaves. Quanto mais se ensina, quanto mais se compartilha, mais se aprende e mais forte se fica. Então, para fechar o ciclo, aí estão eles. Os 5 códigos que, segundo essa lei, estão todos interligados. Ser proativo, para antecipar os problemas. Ser extra-obrigacional, para acelerar o próprio crescimento. Ser eficiente, para otimizar os recursos. Ser resiliente, para aguentar a pressão. E ser transbordante, para multiplicar o conhecimento. E a análise termina com uma reflexão, uma provocação inspirada num provérbio. A sabedoria é a coisa principal. Se esses códigos são o caminho para essa sabedoria e para o sucesso, a verdadeira pergunta que fica no ar é: qual é o preço que cada um está disposto a pagar para dominar tudo isso?